Um bom dia! Tudo bem com você? Espero que sim. Que mais uma vez o Senhor use a minha vida para que através da leitura desse livro você seja abençoado. Nós estamos lendo o livro Nascido para um Propósito. Descubra o propósito, o processo e o significado de ser promovido. Esse livro é de Bill Johnson, editora Chara. Nós estamos na parte 3, os perigos da promoção. E na parte 3, nós estamos lendo o capítulo de número 11, o desafio da bênção. E hoje nós vamos ler o trecho que fala: os sinais de advertência começaram cedo. E aqui o texto vai falar sobre a queda de Salomão. E ele começa dizendo o seguinte: observe esta advertência e percepção inicial. Salomão amava o Senhor, todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. 1 Reis 3:3. Deus é quem dirige a nossa atenção para a exceção. Ele sacrificou em lugares altos. A fraqueza de Salomão começou a surgir no início da sua história. Ele valorizava muito as aparências. Outras nações adoravam em lugares altos. E, embora Salomão tenha começado a adorar a Deus ali, ainda não estava de acordo com os mandamentos de Deus. Essa fraqueza em desenvolver a adoração em torno da obstinação tornou-se o ponto em que ele introduziu a adoração de falsos deuses. Em certo sentido, é impossível adorar a Deus do nosso jeito. Na realidade, isso se torna adoração ao nosso jeito em si. A nossa vontade própria não é bem-vinda na adoração. Os sacrifícios de Salomão em Gibeão são o exemplo de um homem tentando encontrar Deus. No entanto, o cerne da mensagem do Evangelho é que era Deus quem estendia a mão para nós. Render nossa vontade à sua é bem-vindo e celebrado. A verdadeira adoração é medida pela rendição. Deus não se encaixa em nosso plano, nós nos encaixamos no dele. Ele tem vontade, ele tem um design, ele tem uma mente. Nosso prazer é descobrir o que o nosso designer planejou para nós. A Bíblia diz que Salomão sacrificou 1000 animais a Deus naquele lugar, mas ele não dançou diante de Deus como seu pai. Não há registro de sua expressão pessoal a Deus. Sua adoração era impressionante para os outros por ser cara e elaborada, mas não foi impressionante para Deus porque Salomão não entregou a si mesmo. Este é realmente o objetivo de toda adoração: tornar-se a oferta. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Lucas 10:27. Citado por Jesus em Lucas, esse mandamento foi ensinado pela primeira vez no Antigo Testamento. Em outras palavras, Salomão deveria estar ciente desse padrão para a nossa devoção a Deus. E ainda assim, sua adoração parece mais uma adoração simbólica. Quando damos sinais de adoração, fazemos somente o suficiente para aliviar a consciência, mas não o suficiente para transformar nossas vidas. A dança de Davi, o frasco de alabastro de Maria, a moeda da viúva, todos falam de uma oferta externa que representava a verdadeira afeição interna e entrega a um Deus que é perfeito em beleza, bondade e santidade. Salomão perdeu o que deveria ter sido mais natural para ele do que para qualquer outra pessoa na história por causa de quem era seu pai, Davi. Deve-se notar também que Deus não estava lá, pelo menos não no sentido em que Israel estava acostumado. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, onde residia a presença do Deus Todo-Poderoso para Israel. Não era figurativo, ele estava lá. Deus não estava no lugar alto chamado Gibeão. Salomão mudou o foco da adoração do Monte Sião, onde Deus estava,
para Gibeão, que para ele era onde Deus deveria estar. O que é interessante é que, depois que Deus veio a Salomão no sonho, ele acordou e rapidamente voltou a Jerusalém para a Arca da Aliança. Ele apareceu diante da presença real de Deus para dar ofertas. Isso nos mostra que ele sabia. Ele entendia instintivamente que, em seu momento de promoção e significado, deveria retornar à presença de Deus e não se contentar com uma forma de adoração que violasse o que Deus ordenou. Esse simples ato de retornar a Jerusalém nos mostra o que ele aprendeu com seu pai, Davi, mas não manteve em prática. Esse era o segredo do sucesso de Davi. Mas para Salomão, essa se tornaria a causa não tão secreta do seu fracasso. Os impulsos nos são dados em Deus. Eles devem ser reconhecidos e valorizados. O motivo pelo qual Davi deu sua vida tornou-se insignificante para Salomão. Talvez isso tenha acontecido porque ele sabia que tinha uma designação diferente da de seu pai, o que era verdade. Mas a sabedoria nos ajuda a determinar o que manter e o que substituir. Nesse caso, o homem de guerra entregou o bastão ao homem de paz. E era o homem de paz que precisava desesperadamente da presença de Deus para ser o seu verdadeiro norte, para que o engano não pudesse entrar. E ele repete aqui uma frase interessante: é impossível adorar a Deus do nosso jeito. Na realidade, isso se torna adoração ao nosso jeito em si. Essa exceção dos lugares altos tornou-se a mosca na sopa. E porque não foi resolvido no início, tornou-se o princípio da queda de Salomão. Lidar com os problemas enquanto são pequenos é muito mais fácil do que quando eles se desenvolvem totalmente e criam raízes profundas em nossa personalidade e estilo de vida. Felizmente, não é impossível, mas o arrependimento é um processo da mesma forma que o pecado. Queda exponencial. Salomão cometeu um erro semelhante ao de Adão no Jardim do Éden, ocorrido muitos anos antes. Satanás disse a Adão que ele seria como Deus se comesse o fruto proibido. Ele tentou obter por meio de suas obras o que Deus havia provido pela graça. E agora Salomão estava na mesma posição. Ele tentou obter favor e paz com as nações vizinhas, casando-se com as filhas dos seus reis. No entanto, ele já tinha favor e paz. Esses eram os mesmos reis que vieram sentar-se a seus pés e aprender sobre a sabedoria. Lembre-se, Salomão precisava de aparições públicas que garantissem seu lugar de valor aos olhos das pessoas. Isso nunca pode se tornar o foco de um verdadeiro líder, mas foi o foco de Salomão e se tornou o seu calcanhar de Aquiles. A concessão e a desobediência nunca liberam o tipo de favor e aumento de bênçãos que perduram. Na verdade, a escolha de Salomão se tornaria o motivo da queda do seu trono. Veja 1 Reis 11, de 1 a 4. Salomão ignorou seu próprio conselho sobre o tipo de pessoa com quem deveria se associar. Provérbios está repleto de ideias sobre esse assunto. Sua sabedoria nunca foi a culpada. Ela não estava lhe faltando ou era fraca. Mas a sabedoria só beneficia aqueles que vivem por meio dela. Mas esse é o caso desse grande rei. Deus deu a ele todo o discernimento necessário para manter seu trono intacto por gerações. Veja 1 Reis 11, de 9 a 10. Visto que você está lendo um livro sobre propósito, meu palpite é que você adoraria ter as oportunidades que foram dadas a Salomão. Você e eu seríamos loucos se não desejássemos as possibilidades oferecidas a ele. E, no entanto, para mim, a parte mais séria de toda essa história
é a frase que lhe havia aparecido 2 vezes. Deus se revelou a Salomão de uma maneira que poucos em toda a história viveram. Foi um favor extremo, mas ainda assim em vão. E ele repete aqui: a concessão e a desobediência nunca liberam o tipo de favor e o aumento de bênçãos que perduram. As grandes experiências têm um custo, pois o conhecimento é igual à responsabilidade. Nunca olhe para as pequenas experiências com Deus como algo negativo. Elas são demonstrações da sua misericórdia, pois nos dão lugar para aprender a responder a Ele. Nesse lugar aprendemos os seus caminhos e nos tornamos completamente focados em responder à sua vontade. A obediência às pequenas experiências torna-se a plataforma para as experiências extremas. O aspecto positivo do favor extremo é que grandes encontros com Deus nos dão maiores oportunidades de avanço e crescimento para o nosso propósito na vida. Isso deve ser mantido em tensão com a realidade de que mais é exigido de nós à medida que o favor aumenta. O aumento da revelação do próprio Deus também cria menos espaço para erros. Moisés é um excelente exemplo dessa verdade. Ele conhecia Deus face a face. Nas Escrituras, seus encontros são incomparáveis. E ainda assim, Deus iria matá-lo porque ele não circuncidou seus filhos como deveria ter feito. Ou seja, ao longo dessa caminhada com Deus, existem pontos de obediência para cada um de nós. E embora a falta de circuncisão parecesse estar ok durante certa parte da viagem, não estaria ok para o lugar onde Deus o estava levando. Então Moisés se arrependeu rapidamente e fez o que deveria fazer. Essa realidade preocupante não é para nos impedir de buscar a face de Deus, mas é para nos despertar para este fato. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12:48. Que mais uma vez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que através dessa leitura você possa tirar lições preciosas para o seu crescimento espiritual, para o seu propósito, para o processo de Deus na sua vida, para que na promoção você de fato venha ser bem-sucedido. E ficar atento. Percebam que tudo começou, a queda de Salomão começou por falta de atenção. Se realmente ele estivesse atento, se ele estivesse ali, enraizado, alicerçado no motivo pelo qual Deus se revelou a ele em sonho para dar sabedoria, e o motivo pelo qual ele pediu sabedoria a Deus, quando assim Deus perguntou o que ele queria, se ele tivesse mantido a sua atenção, o seu coração enraizado nesses ensinamentos, ele não teria caído. Então, que Deus possa te abençoar. E eu gostaria de, nessa última leitura, destacar o seguinte sobre a queda exponencial. Ele diz o seguinte: ao longo dessa caminhada com Deus, existem pontos de obediência para cada um de nós. Ou seja, Deus não vai negociar a nossa obediência. Então, tem pontos onde nós devemos obedecer e jamais tentar negociar com Deus uma outra opção. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Varley, da comunidade Candeias aqui em Maceió. Seja uma candeia. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.